Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou até boa noite. Meu nome é Radamés Antônio Esvan de Souza, estudo na Escola Farroupilha, sou do segundo ano do ensino médio e da sala 222. Bom, eu estou aqui para apresentar o trabalho com mais dois colegas sobre o livro Lucíola. Os meus dois colegas que vão aparecer logo depois são Thalita Ramos e João Felipe. O nosso trabalho é sobre o livro Lucíola, do autor José de Alencar, que foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o fundador do romance de temática nacional e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. José de Alencar nasceu dia 1º de maio de 1829 e morreu dia 12 de dezembro de 1877. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1850. O livro Lucíola foi profundamente influenciado por La Dame aux Camélias, A Dama das Camélias, escrita em 1848 por Alexandre Dumas Filho. Lucíola seria uma camele, Marguerite Gautier, brasileira. Lucíola é o quinto romance do escritor brasileiro José de Alencar, publicado em 1862. Na época, o livro foi inicialmente publicado em folhetins de jornais, com capítulos sendo lançados semanalmente. O livro Lucíola é um livro narrado em primeira pessoa por Paulo, que também é um personagem do livro, por meio de cartas que lhe manda para G.M, as quais temos acesso e podemos ler. O romance se passa no Rio de Janeiro do século XIX, quando Paulo tem 25 anos e acabou de chegar de Olinda. É um romance bem curto, bem simples, não tem muitos personagens ou cenários, mas os nossos personagens principais são a Lúcia, ou Lucíola, que é a nossa protagonista, o Paulo, que é o nosso protagonista, narrador e escritor das cartas que constituem o romance Lucíola, que são enviados para GM, que é uma senhora não identificada, ela não é uma personagem, e ela publica o romance intitulado Lucíola. O Sá, que é melhor amigo do Paulo, e o Couto, que é um senhor que ele conhece na casa do Sá em uma ceia. A Lúcia, ela é uma cortesã de luxo, ela é uma prostituta de luxo do século XIX da corte carioca. Ela é muito famosa e ela conhece o Paulo, que é um estudante de 25 anos, que recém chegou no Rio de Janeiro, maravilhado com a corte, e eles desenvolvem um romance bem complexo, longe dos holofotes da sociedade carioca da época, muito moralista e julgadora. E ao decorrer da obra, a gente descobre que a Lúcia ela é uma mulher descrita como uma mulher de duas caras. Ou seja, uma hora ela é um lindo anjo, cheio de inocência. Na outra, ela é o próprio Lúcifer, nome qual ela foi chamada numa ceia na casa do Sá, por conta desse lado malicioso, bem sexualizado dela. Ela mesma, após se apaixonar pelo Paulo, ela diz que o amor dele purifica ela. Por mais que o corpo dela já não seja puro, já não seja virgem, não seja inocente, limpo, a alma dela continua inocente, limpa, pura. Porque o amor deles é mais do que físico, o amor deles é espiritual. A própria tem essa alma de criança, uma alma angelical, descrita pelo próprio Paulo, que ela é a única mulher que ele amou na vida dele, que ninguém se compararia a Lucíola. O próprio nome Lucíola é derivado de um animal, de um inseto, que brilha mesmo na escuridão e na sujeira. Após reconciliar-se com Paulo depois de uma desavença, Lucíola vende sua luxuosa casa para morar numa mais humilde com o Paulo. E aí ela conta para Paulo que o nome verdadeiro dela é Maria da Glória, em que em 1850, durante um surto de febre amarela, ela precisou se iniciar no mundo de acompanhantes sexuais, já que a família dela estava toda doente.
e ela precisou pagar os medicamentos. Nessa época, ela tinha 14 anos e o pai dela, quando descobriu, botou ela pra fora de casa. Então ela forjou a morte dela, trocando documentos com uma falecida amiga dela, que era a Lúcia. E ela passou a se chamar Lúcia a partir de então. E agora, com o dinheiro que ela conseguiu como acompanhante, a Lúcia ia pagar os estudos da irmã dela mais nova, a Ana. E o Paulo ficou comovido com a história da Lúcia. Ele sempre visitava ela e em uma noite de amor ele acabou engravidando ela. E ela ficou doente e ela acreditava que a doença dela era porque ela tinha um corpo que não era puro. Porque ela era uma acompanhante sexual, uma prostituta. E a Lúcia confessou o amor dela ao Paulo no leito de morte e disse que pertencia a ele. Ela queria que o Paulo se casasse com a Ana, que é a irmã dela, que tinha vindo morar com eles. E o Paulo rejeitou, assim como a Lúcia rejeitou fazer um aborto. E por isso ela morreu. Ela recusou fazer o aborto e aí o corpo dela não aguentou e ela e o bebê morreram. E após 5 anos, o Paulo começou a considerar a Ana uma filha. E 6 anos depois, a Ana se casou com um homem de bem e o Paulo continuou triste, em luto pela Lúcia. Agora falando do livro, eu achei esse romance muito envolvente, a narrativa é muito refinada e rebuscada. Mas sem ser muito difícil de ler. O final foi muito chocante. As revelações sobre o passado da Lúcia eu não esperava que fossem isso. Eu não esperava que ela tinha forjado a própria morte, que o nome dela não era Lúcia. E foi muito inesperado. Eu amei. A narrativa e os personagens e o enredo, tudo é muito bem desenvolvido. E é isso.